Olá, sejam bem-vindos. Na primeira aula sobre a Reforma Protestante, nós aprendemos o que aconteceu com a Igreja de Jesus e por que esse movimento histórico se fez necessário. Vamos agora para o século XVI na Alemanha, para a cidade chamada Wittenberg. Deus começa a trabalhar no coração de um monge da ordem agostinha ou agostiniana, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, um padre alemão. Ele servia numa igreja da Alemanha e Lutero tinha muitos problemas com a palavra justiça. Ele via em Deus um ser vingador, justiceiro, tirano. Ele achava que Deus colocava o pecado nos homens e os unia como uma forma de aplacar a sua ira. Lutero, então, tentava obter a salvação por meio de penitências, por meio de sacrifícios, por meio de autoflagelação. Até que, em dado momento da sua vida, ele é enviado a Roma para estudar a Bíblia. E ali, ele tem contato com a Bíblia inteira. Com isso, ele vai ter um encontro com Deus, que iria mudar a vida dele e também a vida e a situação da igreja. Ele vai se deparar com a obra-prima das Escrituras, uma grande obra do apóstolo Paulo, a Carta Magna, a Epístola aos Romanos. E logo no primeiro capítulo, ele tem um choque de realidade ao se deparar no capítulo 1 com o versículo 16, onde, lendo a palavra do Evangelho, ele percebe que a justiça de Deus se dá pela fé. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Lutero, então, entende que a salvação é por fé e não por obras, tampouco mediante a venda e a compra de um documento chamado indulgência. A salvação não ocorre mediante penitências, romarias, observações de relíquias sagradas. Lutero, então, passa ali, naquele momento de estudo das Escrituras, pela conversão. Seu verdadeiro encontro com Deus acontece naquele momento, a sua estrada de Damasco. Então, após ler esse documento e estudar as Escrituras, os desvios da Igreja Católica ficam escancarados na frente de Lutero. É como se os olhos espirituais de Lutero fossem abertos naquele momento. Os desvios do papado romano, as heresias e todas que estavam acontecendo, tudo isso junto culminou, levou ao ato que ocorreu no dia 31 de outubro de 1507. Lutero vai até a igreja de Wittenberg e prega, ele afixa na porta da igreja as suas 95 teses contra a Igreja Católica. A igreja escolhida por ele para isso era uma igreja universitária, ou seja, a igreja também funcionava como editais, murais, como se fosse uma rede social hoje em dia. Então não foi por acaso, não foi um ato insano de Lutero. As pessoas, quando queriam publicar uma notícia importante, eles afixavam essas notícias escritas nas portas das cadeias ou nesses murais das faculdades, universidades e igrejas. Então Lutero fez isso sabendo que ao fixar essas teses, elas iriam propagar por toda a Alemanha, elas teriam um grande alcance. Então as ideias de Lutero seriam propagadas em toda a Alemanha, em toda a Europa, e assim foi feito. Mas o que são essas teses afinal? São refutações com base bíblica contra a venda de indulgências e todas as outras heresias que eu já mencionei aqui um pouco antes e também na aula anterior. A intenção de Lutero era separar a igreja, causar um rompimento? Não. Lutero, na verdade, ele queria dar de novo à igreja uma forma, a forma original. Fazer a igreja voltar para a doutrina dos apóstolos, fazer a igreja retornar para o credo dos apóstolos, fazer a igreja novamente olhar só para as Escrituras. Então o movimento começa na Alemanha, mas depois de alguns anos, esse movimento ele vai também ganhar força com João Calvino, o francês que está em Genebra junto com Ferrel. Ele, com 24 anos, cria um dos maiores compêndios teológicos de todos os tempos. São as Institutas de Calvino, que vão sistematizar a doutrina, que vão sistematizar os credos da igreja. Temos também um outro reformador, o Ulrico Zwinglio. Com isso, a reforma começa a ganhar força em várias partes da Europa, como Holanda, Alemanha e Suíça. Em 1521, na Dieta de Worms, Lutero é sentenciado e intimado a revogar as suas teses, seus escritos contra a Igreja Católica. Mas ele não faz isso, ele não volta atrás. Então ele é excomungado da igreja e é ameaçado de morte. Com isso, ele passa a se esconder em um castelo e se disfarça com uma alcunha chamada de Cavaleiro Jorge.
E nesse castelo escondido, ele vai traduzir a Bíblia toda para o alemão. Então, nesse movimento, com Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, nasce a Igreja Protestante. A Igreja sai da Igreja Católica, ocorre esse rompimento, e agora ela vai ter a Bíblia pela primeira vez na sua língua original. A doutrina, então, o povo vai ter acesso a essa doutrina. Os pilares da Reforma Protestante são concentrados e resumidos em 5 pontos específicos, que são em latim. Eu vou citar aqui esses pontos. O primeiro deles é a sola scriptura, ou somente as escrituras. Então, a ideia aqui de Lutero é que a escritura fosse a única e suprema autoridade em questão de fé e prática cristã, fazendo então uma contraposição à tradição da Igreja Católica presente e vigente na época, que considerava a tradição e os decretos papais como igualmente autoritativos. Em virtude disso, nós tivemos uma grande mudança de como os cristãos interpretavam e aplicavam o que estava escrito na Bíblia nas suas próprias vidas. Nós vemos como só a Escritura se reflete inclusive hoje nas igrejas protestantes. Nós temos aqui alguns pontos relevantes que constam na Bíblia. O primeiro é 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Temos também Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O segundo ponto é sola fide, ou somente a fé. A justificação ela é recebida somente pela fé, sem a necessidade de obras. Esse também é um ponto que atacou diretamente a doutrina vigente, em reação à doutrina católica que combinava fé e obras para a salvação, transformando então a compreensão da salvação e do relacionamento entre os cristãos e Deus. Uma aplicação prática que a gente passou a ver então a partir daí, como a sola fide, ela molda a vida cristã e a pregação nas igrejas protestantes a partir daí. Temos como uma passagem relevante Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O terceiro ponto é sola gratia, ou somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, não merecido e não baseado em méritos humanos, opondo-se à ideia de que o ser humano pode cooperar para a própria salvação. O entendimento da graça de Deus como essencial e completamente suficiente para a salvação, ele traz uma mudança significativa na doutrina e costumes vigentes na época, refletindo inclusive até os dias de hoje. A importância da graça na vida cristã e nas práticas eclesiásticas, ela reflete na igreja protestante atual. Temos novamente em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós temos também em Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Temos agora solos Christus, ou somente Cristo, em português. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e somente por Ele temos acesso à salvação. Esse ponto específico faz uma contraposição à mediação de santos, à intercessão da Virgem Maria na doutrina católica.
Esse impacto, ele bate de frente com o que estava acontecendo na época. É um ponto que é citado, inclusive, hoje em dia, e de contraste entre os protestantes e os católicos romanos. A centralidade de Cristo na fé cristã protestante, ela reflete a nossa vida atualmente. Ou seja, a questão da adoração, a pregação, práticas na igreja, isso tudo é considerado. Então, se a gente for avaliar um culto em uma igreja protestante e em uma igreja católica apostólica romana, nós poderemos visualizar e comparar a diferença. Nós temos um ponto na Bíblia que fala especificamente sobre isso. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Timóteo 2, versículo 5, nós temos o seguinte: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E temos também: Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Toda a glória é devida somente a Deus, e não ao homem ou a qualquer outra entidade. Esse ponto específico é uma resposta ao foco na veneração de santos e relíquias na prática católica. O impacto disso é muito forte, pois acontece então um realinhamento da adoração cristã, enfatizando a glória de Deus em todos os aspectos da vida, a centralidade de Deus na vida e na adoração cristã, seja no nosso dia a dia, seja na liturgia do culto. A passagem bíblica que nós temos aqui para enfatizar esse ponto, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Romanos 11, 36 temos o seguinte: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Com isso, nós concluímos o que eu considero ser fundamental para avançarmos no nosso estudo da Bíblia e para que possamos evoluir espiritualmente como unidade. Eu não queria entrar em Gênesis, Evangelhos, milagres e tantas outras coisas, tantos outros assuntos, sem antes alinhar com vocês os pilares da nossa fé. Com esse conteúdo já temos material suficiente para reflexão por alguns dias. Vale meditarmos sobre o que foi falado e sobre o que vivenciamos no nosso dia a dia. É muito comum que as pessoas sintam um fardo enorme sobre as suas costas, assim como aconteceu com Lutero. Se sintam mal sobre algum erro cometido no passado, é comum que as pessoas não acreditem que para o seu caso existe uma salvação, existe uma alternativa ou uma solução. O que eu tentei explorar aqui, através das Escrituras, é que em Cristo há salvação, não pelas obras, mas pela fé. Eu demonstrei que a nossa fé, práticas e conduta estão na Bíblia. Quando você tiver dúvidas sobre o que deve ou não fazer, procure a resposta na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a expressão de Deus. Quer conhecer a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Não há intermediários entre Deus e nós, senão Jesus Cristo. Abra o seu coração a Deus, exponha a sua situação, revele os seus problemas. Ah, mas Deus sabe o que eu estou passando, Ele sabe das minhas lutas. É verdade, Ele sabe. Deus sabe tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se submeta a Ele, reconheça a total dependência a Ele. Jesus, quando caminhou entre nós, sempre perguntava para as pessoas que lhe paravam: O que queres que eu te faça? Será que Jesus vendo um cego não sabia o que aquela pessoa precisava, o que ela queria? Será que Jesus vendo uma pessoa aleijada não sabia o que aquela pessoa precisava, o que aquela pessoa gostaria que Jesus fizesse? Evidentemente que Ele sabia, pois Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, presciente, entre tantos outros atributos. Mas Ele quer ouvir de nós o que precisamos, o que desejamos, o que gostaríamos de receber. Para uns é uma cura física de alguma doença, para outros pode ser uma cura espiritual, talvez um esfriamento, um afastamento de Deus. Para outros ainda são pedidos por família ou até prosperidade financeira. Bom, eu acabei me prolongando e saindo um pouco do nosso tema central, que era a Reforma Protestante. Falaremos depois sobre oração e o seu poder em outra aula. Fiquem bem, fiquem com Deus.
e até mais.